E ao longo da trajetória do Enjoei, vocês passaram pelas principais etapas de crescimento estratégico do negócio, né? Vocês começaram levantando capital de grandes fundos de venture capital, como é o caso do Monax. Depois vocês atingiram um super marco, que é fazer o IPO da companhia. E desde então vocês estão nesse processo de expansão do negócio, seja com a entrada em novas categorias e agora mesmo com a expansão para as lojas físicas. Conta pra gente como é que foi esse processo e qual que é a responsabilidade, enfim, de ter uma companhia de capital aberto. Assim, crescer uma empresa, isso logo que a gente, antes de ter, inclusive, os fundos de investimento institucionais, a gente teve um grande amigo nosso, que é o Arnaldo, que foi o primeiro investidor. Ele investiu no blog. A empresa não tinha nenhum CNPJ. Mas ele conhecia a mim, conhecia o Thier, acreditava que a gente era capaz de fazer. E ele foi a primeira pessoa a dar aquele incentivo inicial, deu um pontapé inicial. E aí a gente teve a felicidade, porque como essa época não tinha esse playbook de startup que a gente vê hoje, né? Você faz um MVP e aí você testa o mercado e depois você apresenta a tua tese para os fundos. A gente fez o extremo oposto. A gente tinha um blog que já era o nosso MVP, tinha demanda, a gente fez a empresa sem a menor intenção objetiva de conseguir angariar mais dinheiro. Nosso objetivo desde o dia 1 era, eu sabia no primeiro dia quanto eu tinha que vender, que eram exatos 36 produtos, para conseguir, se eu vendesse aqui 36 produtos por dia, eu ia ter dinheiro para pagar o salário do desenvolvedor. Então, o pensamento de estabilidade e longevidade, ele vinha desde o dia 1. Felizmente, a empresa cresceu muito, desde o início, ela sempre cresceu muito e muito bem. Os fundos vieram nos procurar. Então, a gente teve esse privilégio de ter sido acionado por fundos de investimento. Então, a gente teve essa alegria, essa sorte, e a gente conseguiu, à medida que a gente foi levantando recursos, que naquela época também não eram recursos enormes, fazer com que a empresa fosse dando os passos dela rumo ao que a gente está hoje. Naturalmente, quando a gente faz o IPO, a gente acessou um capital que a gente nunca tinha acessado antes, e a gente conseguiu fazer movimentos, inclusive estratégicos, né? Ano passado a gente comprou o Elo 7, a gente adquiriu 25% de participação da maior rede de franquias do país, de moda infantil, que chama-se Cresci Perdi. Então, à medida que a gente acessa o capital, você vai fazendo com que você vai tendo condições práticas de fazer com que esse mercado avance de forma geral. E ter o Enjoei por trás tão bem sucedido, referência nesse segmento, obviamente ajuda a fazer esse tipo de associação e a consolidar o mercado. Então, é sim muita responsabilidade, mas eu diria que é a mesma responsabilidade que a gente sempre teve desde o início. Porque a gente tem um monte de família que depende dessa plataforma, das plataformas, né? Enjoei e Elo 7 movimentam mais de R$ 1 bilhão por ano, e de uma economia que, se a gente não estivesse fazendo, não estaria sendo movimentada da maneira que está. Então, acho que é a mesma diligência de sempre, e com uma frase que o Arnaldo me disse lá atrás: Ana, sabe o que acontece com a empresa que não cresce? Aí eu falei, o quê? Ele morre. Então, crescer não é Não é um uma opção, capricho. né? Exatamente. Legal.